Nós estamos iniciando hoje, queridos, uma nova série de mensagens. Outubro Rosa, né? É um mês onde nós pensamos com todo carinho e cuidado com relação às mulheres, à sua saúde, né? O combate do câncer de mama e ultimamente também do colo de útero, né? A campanha Outubro Rosa tem essas perspectivas. E é um tempo onde nós olhamos com todo carinho para a saúde corpórea da mulher. Mas nós, como igreja, precisamos nos preocupar com a saúde espiritual das nossas irmãs também. E não só das nossas irmãs. Precisamos nos preocupar com a saúde espiritual dos nossos irmãos e de toda a igreja. E não há saúde espiritual, queridos, se não há entendimento da palavra. Não há saúde espiritual se nós não estamos comprometidos com a verdade do evangelho. A palavra é o nosso alimento. E bem alimentados nós estamos saudáveis, bem alimentados nós estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades. E também pela palavra nós somos equipados para que possamos executar toda boa obra. E pensando nisso, nesse mês nós vamos trazer uma série de mensagens voltada ou ambientada nesse universo feminino. Porém, as mensagens não são só para as mulheres. São ambientadas no âmbito feminino, no ambiente feminino, porém, voltadas para o aprendizado de todos, mulheres e homens. Novembro é o Novembro Azul, tempo de cuidado da saúde do homem. Vamos ambientar aí as mensagens no ambiente masculino, ensinando aos homens e também às mulheres. Então nós vamos, nesse contexto feminino, com personagens femininos, com palavras voltadas às mulheres, buscar um entendimento, conhecimento da palavra e crescermos na glória e no louvor de Cristo Jesus. Porém, se eu fosse te perguntar, olha, que palavra você gostaria de ouvir para que nós pudéssemos falar a respeito das mulheres? Talvez você me diria, pastor, Provérbios 31, um texto maravilhoso para falar das mulheres, né? Provérbios 14 também, né? Fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Só essa parte. Eu não quero a parte da louca que destrói com as suas próprias mãos, não. Só quero essa parte aí da mulher sábia. Talvez as mulheres do Novo Testamento, né? São tantas. Temos Febe, temos Eunice, mãe de Timóteo, Lóide, sua avó, né? São tantas e tantas passagens. Porém, eu escolhi uma para que nós possamos dar início à nossa série de mensagens. E eu quero que você, então, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versos de 8 até o 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de 8 a 15. Conhece esse texto? Está lembrado dele ou não? Nós vamos lê-lo. Se você não está lembrado, você vai lembrar. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Pastor, eu não tenho a Bíblia comigo. Eu tenho ela aqui para você, ó. Você vai poder ler comigo, se você assim entender. Vocês passem para mim aí, tá bom? Vamos lá? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe,
se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós temos aqui a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos conceda graça para que possamos expô-la com autoridade, com dignidade, com retidão dentro dos nossos corações. Nos ajude que possamos ser fiéis à verdade do Teu Evangelho, que não tenhamos medo de sermos confrontados por ele, ao mesmo tempo que não temos um coração duro, ao ponto de não entendermos ou aceitarmos as verdades aqui expostas. Nos ajude, nos guarde, nos direcione. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. É polêmica que diz? Então vamos lá. Não há maneira melhor de nós começarmos a conhecer ou a ensinar como serem mulheres celestiais, se nós não encararmos textos difíceis como este. Na realidade, expor questões fáceis é muito fácil. Na realidade, o Senhor nos chama a cada dia mais para que nós nos defrontemos com a palavra e em textos difíceis nós possamos aprender e crescer segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. E olhando para as pastorais, para as cartas pastorais, talvez esse é um dos textos mais difíceis para podermos lidar com ele. Porém, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não mata, ela vivifica. A palavra de Deus, quando bem entendida, ela nos ensina e ela nos traz toda a orientação e todo o cuidado. E o título dessa mensagem visa isto. Da maneira correta, tudo se acerta. Esse é o título da mensagem. Quando você entender de maneira correta esse texto, tudo vai se acertar na tua mente. Tenho certeza disso. E você então vai louvar ao Senhor pelo conhecimento da palavra de Deus. E esse texto ele gera polêmica, queridos, muito pelo contexto social que nós vivemos hoje. Estamos aí permeados por extremos na nossa sociedade. Um extremo bem antigo e um extremo geralmente novo, aí praticamente novo. Temos de um lado o machismo, um erro grave cometido do lado dos homens, e hoje nós temos como uma resposta doentia e tão cancerosa quanto o feminismo, que é uma resposta totalmente errada a todo o erro cometido pelo machismo. E, pelo prisma do feminismo e pelo prisma do machismo, um texto como esse é totalmente distorcido. Um texto como esse, ele vai causar um alvoroço desnecessário e vai nos impedir de entendermos com relação correta o que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo tem como um pano de fundo geral a questão do culto público. Ele está aqui trazendo um ensinamento e como deve ser, como deve se portar cada um, homens e mulheres, no culto público. E para isso nós precisamos entender o que é um culto público. E nós temos aí uma diretriz que nos fala sobre o culto público. No nosso princípio de liturgia, capítulo 3, onde trata do culto público, isso está na tua Constituição, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá no artigo 7º diz que o culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. O artigo 8 diz que o culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. E temos aí um parágrafo único encerrando este capítulo. Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas. Então você tem aqui o que preceitua a nossa Constituição a respeito do que é culto público. Se você for na nossa Confissão de Fé de Westminster,
a qual nós estamos subscritos, nós somos confessionais. E se você for ler lá, você vai ver que o culto público, ele tem esses elementos e mais. É o ato que acontece no dia separado para o Senhor. Que nós entendemos que antes da vinda de Cristo era o último dia da semana, o sábado, e depois foi alterado, foi mudado, segundo o costume cristão, para o domingo, o primeiro dia da semana. Ou seja, o que é o culto público? O culto público é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento. E ele se caracteriza porque nele estão inseridos estes elementos. Outras reuniões não são consideradas, dentro desse critério, culto público. Elas podem ser uma reunião para ensino, uma reunião para oração, uma reunião para doutrinação, mas se elas não reunirem estes elementos, não são para nós considerados um culto público. Veja bem, isso é o que determina a nossa Constituição, estudada, promulgada por homens e mulheres, por homens, aliás, eu ia falar homens e mulheres, mas não foi por homens e mulheres, não, foi por homens, piedosos, que com todo esmero e cuidado se dedicaram a estabelecer esses critérios para a nossa adoração e louvor ao nome do Senhor. Ou seja, pelos elementos que envolvem, pelas características descritas aqui, bem como lá no capítulo 21.8 da nossa Confissão de Fé de Westminster, estão aí caracterizados o nosso culto público. Né? Então, junta-se a isso a maneira pela qual nós encontramos a maneira correta para interpretar este texto. Junta-se essa definição de culto público a maneira pela qual nós vamos olhar para este texto e nós iremos interpretá-lo. Tem, comumente, três maneiras de nós olharmos para este texto. Nós temos a maneira literal, nós temos a maneira liberal, e nós temos uma maneira chamada a transposição cultural. Vou explicar rapidamente os dois primeiros e vou trabalhar o terceiro. Há aqueles que olham para esse texto de maneira literal. E entendem que o que está escrito aqui é o que está escrito aqui mesmo e tem que ser seguido independente da época, do tempo, da cultura e do costume. Eles entendem que o que está aqui é aquilo que foi direcionado e não importa o tempo que vivemos, não importa a época que estamos, não importa questões culturais. Nós temos que seguir o que está aqui. Se for essa a ideia que você pensa, e você é homem, a partir de agora não se admite mais que você ore de mão baixada. Porque aqui diz que o homem tem que fazer como? Suas orações? Mão estendida. É ou não é? É o literalismo do texto. Há também a maneira liberal, que diz que o que está aqui não importa. Na realidade, as verdades bíblicas não importam. Eu interpreto e faço aquilo do jeito que eu quero. Isso aqui não preciso nem me estender, né? Você nem quer saber muito, porque se você concordar com isso, eu vou ficar muito bravo com você. Mas há uma terceira maneira, que é a transposição cultural, defendida por grandes vultos da nossa teologia, inclusive um dos maiores exegetas do século XX, John Stott. E John Stott diz que nós não podemos olhar para este texto se nós não aplicarmos a ele a transposição cultural. Ou seja, há princípios elementares escritos neste texto, porém, eles vão respeitar questões de cultura e costumes. Não que as verdades irão se apagar, não irão. Você vai aplicar essas verdades, mas dentro de questões culturais a cada tempo, a cada momento, a cada situação. Como foi dito, hoje nós não fazemos os homens mais orarem de mão estendida. Né? Não é esse o costume. Bem como há outras questões culturais envolvidas aqui. Nós precisamos também entender uma outra questão. E aí quem nos ensina isto é William Barclay, também um grande comentarista da Palavra de Deus. E Barclay diz que aqui também tem dois elementos envolvidos, que é o contexto judaico e o contexto grego. Rapidamente, o contexto judaico tinha a mulher como um elemento totalmente descartável. A mulher não tinha valor na cultura judaica. Ela era propriedade de seu pai,
que, quando casava, se tornava propriedade de seu marido. Muitas vezes era usado como moeda de troca. O homem estava devendo, não tinha como pagar da esposa, né? E eu vou dizer uma coisa, muitas vezes ela não conseguia pagar nem um terço da dívida, porque ela tinha considerado o valor baixo. Já no contexto grego, as mulheres de respeito, elas eram legadas a uma reclusão dentro de seus lares. Elas não podiam sair desacompanhadas, não podiam participar das assembleias desacompanhadas, e às vezes nem participar da assembleia. Elas ficavam lá, escondidas nos seus lares, quietas lá, guardadas lá. E também não tinha muita exposição, nem pública, nem religiosa, né? E esses elementos, queridos, eles estão envolvidos neste texto. Eles fazem parte desse pano de fundo. E entendendo mais ou menos este contexto, nós temos aqui condição de podermos trabalhar de uma maneira bem honesta e bem direta a exposição do que está aqui nesse texto. Podemos trabalhar de maneira honesta, sem jeitinho, tá? Sem querer inventar, sem querer forçar, sem querer dizer o que o texto não está dizendo, com toda honestidade, aquilo que Paulo nos ensina e aquilo que vai nos ajudar nos nossos dias a entender e a glorificar a Deus. Então, com esse pano de fundo, nós vamos à exposição. E segundo a exposição das Escrituras, nós podemos aprender que Paulo estabelece alguns princípios elementares e importantes que devem reger a vida da mulher no culto público e na sua vida cristã, ajudando que elas se tornem mulheres celestiais. O primeiro desses ensinamentos é que a mulher ela deve usar trajes decentes. Algo que Paulo diz aqui, lá no verso 9, é assim: da mesma sorte, tratando aqui desse ambiente feminino, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas, ou vestido ou vestuário, né, dispendioso. Quando Paulo dá essa instrução aqui, mulheres, homens, também preste muita atenção. Quando Paulo dá essa instrução aqui, ele o faz com todo carinho e cuidado para a preservação da mulher. Primeiro, porque quando as mulheres mais abastadas usavam roupas dispendiosas, esse frisado de cabelo era um tipo de penteado mais ou menos, tá? Só para você ter uma ideia. Lembra você já viu em revistas, filmes, as coisas, aqueles penteados dos anos 60, aqueles bem altões, assim, que as mulheres faziam aquele penteado para cima, aqueles coques e coisa e tal? Era algo parecido com isso. E ainda mais, elas enfeitavam seu cabelo com pérolas, com ouro, com uma pedraria preciosa, de maneira que era um adorno exagerado. O que, quando elas tinham oportunidade de mostrar, gerava nas mais pobres, nas menos abastadas, um sentimento de inferioridade e de inveja. Elas se preocupavam muitas vezes com o seu adorno exterior, roupas luxuosas, penteados caros. As mulheres gregas eram muito preocupadas com isso, tá? As mulheres gregas elas eram preocupadas com a forma do corpo, elas eram preocupadas com a nobreza de suas roupas, né? Elas já se preocupavam com marcas. Naquela época não tinha estilista caro, tá? Mas elas se preocupavam, então elas colocavam enfeites, elas pegavam os tecidos mais caros, mais raros, o que não era permitido às que tinham menos condições. Paulo não está dizendo aqui que as mulheres não podiam usar boas roupas, não está dizendo que as mulheres não podiam se cuidar, se enfeitar. Viu, mulheres? Aqui não está dizendo que vocês têm que sair feia de casa, não é isso. O que está dizendo aqui é que nós, tanto homens quanto mulheres, mas nesse contexto as mulheres, não devem chamar a atenção ou não devem ser reconhecidas pelo seu adorno ou pela sua aparência exterior.
As mulheres aqui, como ficavam reclusas, muitas vezes, muito tempo dentro de suas casas, elas tinham muito tempo livre. E muitas delas ficavam gastando esse tempo preocupadas com questões de vaidade. E Paulo as chama para não ocuparem o seu tempo com isso, antes encherem o seu interior das virtudes de Cristo. Vamos entender uma coisa. Paulo está se direcionando a uma nova igreja. Essas mulheres estavam saindo desse contexto de reclusão, elas estavam saindo desse contexto judaico de desvalorização, desse contexto grego de reclusão, e elas estavam agora tendo acesso aos cultos, às reuniões, elas estavam tendo acesso aos meios sociais, e estava havendo muita discrepância. O que Paulo diz, queridas? Vamos todos tomar cuidado, para que você não cause nas menos abastadas inveja, tristeza, e também agora que você está tomando certo protagonismo, em vez de ficar se preocupando com adornos externos, preocupe-se com o que há de bom no teu interior. Cultive virtudes interiores. Torne-se uma mulher virtuosa, a começar por dentro. Nós podemos lembrar aqui Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, não se traje de maneira que isso deponha contra você. Não se traje de uma maneira onde as pessoas olhem para você e não pensem de você aquilo que é correto. Hoje nós ouvimos muitas mulheres dizendo, mas cada um, o problema não está na roupa que eu visto, está na mente das pessoas. Não é bem assim. Não é bem assim. As roupas provocam. Elas provocam questões sensoriais. Os homens são sensoriais. Os homens são atraídos pelos seus olhos. Então, quando a mulher expõe algo que desperta a cobiça do homem, isso gera sim nele um sentimento diferente. Então, mulheres, tome cuidado com isso. Isso gera também em outras pessoas, por mais que você tente dizer não, eu tenho toda a liberdade, não, isso vai gerar nas pessoas um sentimento ruim. As pessoas vão tender a pensar de nós coisas erradas. Então Paulo olha com isso com todo carinho e cuidado e diz, não se deixem ser julgadas pelas roupas de vocês. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são mulheres virtuosas, celestiais. Então cuidem com isso. Tanto porque, se você é uma mulher casada, aquilo que você tem é do seu marido. Não exponha a outros com decotes, com as pernas de fora, com roupas marcantes, é do teu marido. Pergunte a ele, se você sair com um decote extravagante, uma roupa extravagante, se ele vai se sentir honrado, vai se sentir bem. Pergunte a ele. Então, tome cuidado com isso. Né? John Stott entende que a mulher pode sim se adornar, usar uma bela roupa, porém, que não sejam roupas caras, insinuantes ou sensuais, antes, sejam modestas e que revelem a sua humildade em Cristo. Você não precisa de uma etiqueta para mostrar quem você é. Você precisa do selo do Espírito Santo sobre você. Então Paulo tem essa primeira preocupação. Você quer mostrar a tua virtude, mulher? Mostre a virtude interior. Tanto porque a virtude do corpo uma hora passa. Mesmo com plástica, mesmo com investimento pesado, uma hora passa. Uma hora a casca do maracujá enruga. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, cuide da sua virtude interior. De que maneira? Aí é onde Paulo vai entrar nos ensinando uma segunda coisa. Além disso, ele nos fala que nós devemos o quê? Ou que as mulheres devem o quê? Praticar boas obras. Mulheres celestiais praticam boas obras. E ele continua no verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam
ser piedosas. Então Paulo continua aqui, o estímulo à beleza interior, e agora expressa uma nobre atitude exterior. Então como que você vai mostrar a tua verdadeira beleza? Através das boas obras. Como que você vai exteriorizar a tua beleza? Mediante as obras que você pratica. E as obras que você pratica, elas devem ter como base uma vida espiritual santificada, baseada na vontade de Cristo Jesus. E nós podemos entender aqui que há dois tipos de beleza feminina: a beleza física e a moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja deve ser um verdadeiro salão de beleza para encorajarem as mulheres a se adornarem de boas obras. A igreja deve incentivar as mulheres a não procurarem como primazia a beleza exterior, mas sim se adornarem de boas obras e colocarem em prática estas boas obras. Tanto porque, na história nós vamos ver que as mulheres são vanguardistas na prática das boas obras. As mulheres estão ali sempre primeiro na prática de boas obras. Foram elas que sustentaram o ministério de Cristo. Lucas 8, 1-3 vai falar sobre isso. Mulheres que investiam no ministério de Cristo. E foram elas que estavam presentes tanto na crucificação quanto no sepultamento. Foi uma mulher a primeira a proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Mulheres estavam presentes no cenáculo quando foi derramado o Espírito Santo. Elas não foram exclusas lá no Pentecostes. Quando veio sobre a igreja o derramado Espírito, as mulheres estavam lá também. Em Atos, temos o relato de várias mulheres notáveis em boas obras. Dorcas, Lídia, Priscila, bem como as mulheres piedosas de Bereia e também as de Tessalônica. As mulheres são chamadas à prática das boas obras. Paulo relata a querida Febe, a qual ele confiou a carta dirigida à igreja de Roma. Ela foi a portadora da carta. Ela foi entregar a carta destinada à igreja de Roma. Paulo fala com carinho, Pedro, aliás, fala com carinho das mulheres que, sem discursos ou atitudes extravagantes, ganham seus maridos com exemplo e prática de boas obras. Temos o exemplo de Lloyd e Eunice, que são as ensinadoras e instrutoras do grande Timóteo. Então, algo que cai bem às mulheres e as destacam bem no meio onde elas vivem, principalmente dentro da igreja, é a prática das boas obras. Essa é a exteriorização da beleza que há dentro de cada uma de vocês. E Paulo nos diz isto. Paulo diz isso a vocês, com todo carinho e cuidado. Mulheres, ponham de maneira exterior essa beleza espiritual que habita em vocês. Mulheres celestiais, colocam isso em prática para a glória de Cristo Jesus. Porém, Paulo podia ter parado por aí, né? Mas ele não para, e ele nos dá mais uma lição. E eu falei, eu não estou com medo nenhuma de polêmica, porque você vai aprender e você vai sair daqui conhecendo a palavra de Deus. Ele diz que cabe às mulheres que elas aprendam em silêncio. Pastor, como que o senhor me diz que eu vou ser uma mulher espiritual, uma mulher virtuosa, uma mulher celestial, se me mandam calar a boca? Ainda mais em tempos de feminismo, né? Algumas vão rilhar os seus dentes. Bíblia machista, rasga ela. Pega ela, joga fora. Paulo nos diz assim, olha, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, e seja, porém, em silêncio. Se você enxerga polêmica aqui, eu confesso que o meu coração enxerga aqui algo maravilhoso. Eu estou em plena paz. E eu quero te dizer por quê. Depois de falar da humildade, dos trajes e das boas obras, Paulo fala da postura e do papel da mulher nas reuniões da igreja. Agora nós temos nesse particular, nesse estrito, o quê? O culto público. Lembra o que é o culto público?
Está exposto ali, depois posso te mandar pelo WhatsApp para você entender e guardar com você. Então, lembrando que estamos tratando de uma questão que envolve cultura, ou seja, há elementos aqui que são difíceis de se encontrar nos nossos dias e são diferentes dos nossos dias. Por exemplo, nessa época não tinha escola dominical. Não tinha EBD lá. Não tinha Igreja Presbiteriana do Brasil com as suas sociedades internas e com a sua estrutura de culto e de formação pública. Não tinha EBD. Tinham as sinagogas. E agora tinham as igrejas cristãs que estavam surgindo. Né? E que elas seguiam o quê? Elas tinham um culto de adoração e de celebração ao nome do Senhor. Onde se ministrava a ceia, aonde se trazia a pregação da palavra, aonde se recolhia as ofertas, aonde se cantavam cânticos espirituais que caracterizavam o culto público. Essa questão de estrutura que nós temos hoje, inclusive escola bíblica dominical, é algo que historicamente é novo. É algo que historicamente não tem muitos séculos, é novo. E dentro do que nós entendemos, e isso não só eu, volto a dizer, grandes vultos da nossa teologia, inclusive diretores de seminário, homens letrados, próprio Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, quando a gente fala esse nome, tem gente que faz até assim, né? Eu falo que esse virou o mantra presbiteriano. Fala Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né? Eles entendem que essas reuniões não fazem parte do culto público. O que fazemos aqui é um culto público. Então, esses elementos não estavam inseridos ali, não fazem parte dessa cultura do texto. E adiantamos também que na igreja não pode imperar brigas ou discórdias, ao contrário, na igreja tem que reinar a paz e a subordinação, as quais regem o clima onde tomamos a ceia, celebramos a Deus, profetizamos e oramos. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos entender bem o que está dizendo aqui. Warren Wiersbe, ou Wiersbe, o nome aqui é complicado, ao comentar essa passagem, relata ser muito infeliz a tradução de ressúcia como silêncio. Ressúcia é o termo grego que está aí traduzido como silêncio. Na tua Bíblia está aí no verso 11, a mulher aprenda em silêncio. No grego, esse silêncio é ressúcia. E eu concordo com Warren. É bem infeliz essa tradução. Sabe por quê? Porque se você voltar alguns versículos aí na tua Bíblia, 1 Timóteo 2:2, o que diz lá? Estou com a minha Bíblia aberta aqui, diz assim, olha, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e... O que está escrito aí? Tranquila e... Sabe o que é manso? Manso aí? É ressúcia. Em um lugar está dizendo manso, mas no outro lugar está dizendo o quê? Silêncio. Ele poderia dizer, mulheres, é bom que vocês aprendam de maneira mansa. E por que isso poderia ser traduzido aqui? Vamos entender o movimento cultural. Mulheres eram, até então, participantes da sinagoga judaica. Não passavam do átrio. Não podiam falar, nem participar da reunião. Estou errado? Mulheres tinham um contexto grego. Reclusas dentro de seus lares, não saíam para questões públicas nem nada. Está errado? Agora elas estão participando de uma igreja aonde elas estão experimentando de uma nova liberdade. Elas estão experimentando de um novo contexto. E isso estava causando o quê? Rebuliço. Algumas mulheres estavam falando, opa, agora é comigo. Antes eu não podia falar, agora eu posso fazer tudo. Está conseguindo assimilar com algum movimento dos dias de hoje? O feminismo diz isso. Mulheres, vocês podem fazer tudo. Não há limites para vocês. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, inclusive o papel dos homens. Você não foi chamada para ser homem, mas você pode fazer o papel do homem. E muitos homens hoje estão fazendo o quê? Papel de mulheres.
E aí, queridos, estava gerando confusão. Porque as mulheres até então não falavam, elas não dominavam esse ambiente, de repente elas começam a falar, começam a interromper o culto, começam a querer dar opinião em tudo, atrapalhar o dirigente. E Paulo fala: opa, mulheres, vocês precisam permanecer em silêncio, para que vocês aprendam, para que vocês entendam o que está sendo ensinado. Até então vocês não tinham instrução, até então vocês não tinham conhecimento, agora vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, e conhecer a maior de todas as palavras, que é a palavra do Evangelho. Parem para ouvir. Deixa eu chamar você aqui a uma questão de ordem. Mulheres, olhem aqui para mim. É ou não é difícil para vocês ouvir em silêncio? Atropelar muitas vezes o que está sendo dito. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Ela me pergunta, ela responde e ela fica brava com o que ela respondeu. E eu nem movi o músculo do meu maxilar. É ou não é? Esses dias ela deu risada, ela falou assim: eu perguntei, eu mesmo respondi, eu nem dei espaço, né? Eu ainda estava bufando, ainda assim. Ela falou que você é lento demais para responder, você demora demais, né? É uma característica da mulher. Já fizeram pesquisa, a mulher fala não sei quantas mil palavras a mais do que o homem, né? Minha esposa fica brava, fala assim: você gastou tudo lá no culto, falou, agora você não quer falar, né? Fala comigo. Então, queridos, o que Paulo está chamando aqui, a brincadeira é só para quebrar um pouco o gelo aí, tá? O que Paulo está dizendo aqui, mulheres, aprendam a viver nesse novo contexto. Aprendam a se portar. A ordem de Paulo aqui não é que as mulheres fiquem sempre caladas. Nós vamos ver mulheres em outras partes da Bíblia profetizando. Vai lá em Joel 2. A promessa é para quem? É só para os homens? É, queridos? É, queridas? Joel 2 diz: os teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Negar isso é uma ignorância. Negar isso é desonestidade intelectual. É desonestidade com a Bíblia. 1 Coríntios 11:5. É claro que as mulheres ali profetizavam. Porém, há uma ordem expressa para que as coisas aconteçam com decência e com ordem. Se fosse proibido as mulheres ensinarem, Eunice e Loide não poderiam ensinar a Timóteo. Febe não poderia. Priscila não poderia ensinar a Apolo. Então, não sejamos desonestos com isso. Entendam bem. Agora, mulheres, o fato de não ser negado às mulheres ensinar, não lhes dá, diante de Deus, a condição de assumirem na igreja um papel ao qual não foi destinado a vocês. E aqui nós precisamos entender: o sacerdócio, a autoridade para o ensino e direcionamento, bem como a responsabilidade do que se ensina, ela é legada aos homens. Porque assim Deus o determinou. E essa é a vontade dele. Isso quer dizer que as mulheres são menores do que os homens? Não. Porque diz lá em Gênesis que a mulher foi criada à imagem e semelhança do homem. E de Deus acima de tudo. Quando Cristo redime pecadores, é só homens que ele redime? Só homens estão debaixo da promessa? A eleição é só para homens? Não. Mulheres também recebem a remissão de seus pecados. Mas a questão aqui, queridos, é de ordem. É de ordem. Se você chega num tribunal, você não pode falar sem autorização do juiz ali. É uma questão de ordem. Não, eu sou livre, eu posso falar a hora que eu quero, já que eu quero. Você sai de lá com ordem de prisão. Você é funcionário. O patrão deu uma ordem, qual que é o nosso papel? Obedecer. Eu não quero, eu sou livre. Passe no RH, por favor, acerte seus direitos. Né? São questões de ordem.
Na igreja, bem como no lar, o Senhor determinou que o homem fosse o cabeça. E para a mulher isso não é um peso, pelo contrário, isso dá liberdade para que ela possa exercer com toda a graça e amor aquilo para o qual o Senhor a capacitou. E também dá espaço e chama a responsabilidade os homens para que exerçam o seu papel conforme o Senhor determinou. Agora, no culto público, nessa reunião que nós temos aqui, a ordem é: homens, assumam seu papel. Mulheres, sujeitem-se, porque esta é a vontade de Deus Pai. Essa é a vontade do Senhor. É por isso, queridos, esse é um dos princípios pelos quais nós não temos sacerdócio feminino. Não temos diaconisas, nem presbíteras e nem pastoras. Porque esse ofício foi dado a Deus aos homens. E é um erro grave, viu, homens? Quando vocês se recusam a cumprir. Porque de uma maneira ou de outra, você impele muitas vezes a mulher a assumir um papel que não é dela. Muitas igrejas, as mulheres acabam tendo que assumir o papel, porque os homens cruzam seus braços. Por que a serpente, que é o diabo, teve espaço para tentar Eva? Porque Adão não estava no lugar que deveria estar. Quando a serpente foi falar com Eva, quem que deveria estar ali? Adão. Tanto é que quando o Senhor vem na viração do dia, e já sabendo do que havia acontecido, homem e mulher escondidos, já percebendo a sua nudez, Adão, onde tu estavas? Essa é a pergunta do Senhor. Por quê? Porque você estava fora do teu lugar, Adão. Estava fora da tua posição. Então, os homens devem ocupar o seu papel, devem ocupar a sua função. E as mulheres, em amor, em reconhecimento, se sujeitam. Dentro da igreja, as autoridades da igreja. E dentro de seus lares, as casadas, em amor, à autoridade do seu marido. É muito feio e é muito grave quando a mulher toma o lugar do marido. É muito feio quando a mulher contribui para tem um empoderamento feminino e tem um embananamento masculino. Quando a mulher busca que o homem se torne um banana para ela poder reinar. Isso é totalmente contraditório à palavra de Deus. Deus deu condições a vocês, mulheres, de promoverem a masculinidade de seus maridos. Não é macheza, não é questão sexual, é questão de postura. As mulheres ajudam os seus maridos a exercerem com retidão seu papel. Vai lá em Provérbios 31. Diz que o marido da mulher virtuosa, ele se assenta com os juízes e há nele orgulho. As pessoas olham com ele com extremo apreço. Por quê? Porque a sua mulher lhe promove. Só que tem mulher que dá cada puxada de tapete no marido e só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Mulheres, saibam o lugar de vocês. Reconheçam a liderança masculina. Isso preserva vocês. Como sexo mais frágil. Vocês não vão ter que contender com alguém que é fisicamente mais forte do que vocês. Com alguém que pode exercer sobre vocês uma pressão, algo temerário. Aprendam em silêncio, não tumultuem, aquietem-se. John Stott ainda nos diz, assim como os homens devem orar em santidade, amor e paz, mas não necessariamente levantando as mãos ao fazer isso, e tal como as mulheres devem adornar-se com modéstia, decência e boas obras, mas não necessariamente abstendo-se de todo tipo de penteado, com tranças de ouro e pérolas, assim também as mulheres devem submeter-se à supremacia com responsabilidade de homens, não procurando reverter as funções devidas a cada sexo, mas sem que isso necessariamente as impeça de ensinar a eles. Está lá no livro de John Stott, a mensagem de 1 Timóteo. Você pode depois olhar lá e aprender mais a isso. E para fechar, mulheres celestiais, elas devem respeitar as autoridades. E Paulo encerra isso, dizendo, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada
através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, como eu disse, é notório que a mulher pode profetizar, que ela pode ensinar. Joel 2, de 18 a 30, fala que a promessa é para filhos e filhas. Temos inúmeras mulheres que ensinavam na igreja, como nós já citamos. Mas aqui temos um particular, que é o culto, a reunião principal. E nós devemos, então, observar algumas coisas, né? Esse lugar do culto público é o lugar de exercício do sacerdócio. E deve ser exercido segundo a vontade de Deus pelos homens. E nessa hora, o chamado então são para os homens exercer o seu papel e as mulheres se sujeitarem de maneira obediente e servil. E Paulo usa para que isso aconteça três argumentos. Três argumentos. O primeiro, o argumento da criação. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso não foi sem sentido. Deus quis assim. E ele dotou o homem de capacidades de primazia para que ele pudesse exercer esse governo. Depois, Paulo fala da queda. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso é uma questão até espiritual, queridos. A mulher agora se sujeita. A mulher agora, pela vontade do pai, se submete. Dentro do seu lar ao seu marido, em respeito e amor, e no meio eclesiástico, as suas autoridades, pastores, presbíteros e assim por diante. E também a questão da missão da mulher no lar, né? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Presta atenção, eu estou indo para os finalmente. A mulher reconhece em amor a vontade soberana de Deus, sem se sentir com isso menosprezada ou desvalorizada. Pois para a mulher cristã celestial, a vontade de Deus é a melhor coisa, é melhor do que o engano do coração. Há muita mulher desejando uma liberdade enganosa, desejando um caminho que é enganoso, orientado pelo seu coração, que é extremamente corrupto e enganoso. Só o da mulher? Não, o do homem também é. Então, quando eu ouço alguém dizendo, eu vou seguir o que o meu coração diz, eu oro, Senhor, tenha misericórdia. O coração do homem é enganoso, deveras corrupto. O que evita que nós sejamos atingidos por esse mal? A obediência à palavra de Deus. E a nossa cultura tem afastado a mulher cada dia mais de obedecer à palavra de Deus. Tem afastado a mulher do seu papel no lar. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, não estou dizendo que a mulher não pode ajudar, não estou dizendo que a mulher não pode ter vida social, que a mulher não pode aprender, não é nada disso. Eu estimulo isso na vida da minha esposa. Eu brinco que tem muitos homens que se dizem de direita, muitos homens se dizem liberal, né? Mas tratam a esposa igual escrava. Não promovem a esposa, não ajudam a esposa a crescer, nem a gerar riqueza e nem assim por diante, né? Então, não há problema com isso. Mas isso não pode afastar a mulher do papel para o qual ela foi designada. Isso não pode afastar a mulher do papel importante que ela tem dentro do seu lar, dentro da sua casa, na condução da sua família, dentro ali daquele ambiente, sujeito à autoridade do seu esposo. Hoje, o feminismo e os movimentos sociais afastaram a mulher de ser aquilo que Deus projetou para que ela fosse. Se continuar desse jeito, gente, mais umas décadas aí, vai acabar o mundo, porque mulher não tem mais filho, não procria, não faz. Mas tem que ser isso para ser mulher? Não estou dizendo que você tem que ser isso para ser mulher. Mas parece que as mulheres estão tomando horror a isso. Parece que a última coisa que a mulher quer, parece que filho é uma praga. Parece que o Salmo 127 se tornou uma mentira. E diz lá que os filhos são uma bênção. Herança do Senhor. Senhor, eu não quero essa herança não. Eu quero toda a parte do dinheiro, da beleza, da formosura, mas eu dos filhos eu não quero. Não se constitui mais uma família completa. Parece que se tem medo. Pastor, mas filho dá despesa. Essa é a primeira coisa que diz. Você não sabe
a alegria de ter um filho em relação à despesa que ele produz. Dá despesa? Dá. Eu sei que dá. Eu tenho 2. Eu tenho um menino que está entrando numa fase que ele não pode ver um pedaço de madeira que ele come, um pedaço de couro ele come, se deixar um pacote de bolacha ele come, se deixar um litro de leite ele toma. Dá despesa. Mas é uma alegria, queridos, porque a herança é bênção do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor sustenta, viu? O Senhor ajuda, o Senhor provê leite, provê biscoito, provê um pedaço de madeira, provê dessas coisas que o Senhor provê. Deus dá, Deus cuida. É uma bênção. A mulher ajudar o seu esposo, cuidar do seu esposo. Parece que hoje a mulher lavar a roupa do seu marido é um problema grave. Parece que a esposa passar a roupa do seu marido é um problema grave. Parece que hoje o marido sustentar a esposa é um problema grave. Essa história que o homem hoje não sustenta a mulher, não paga um cachorro quente para a mulher, isso, a mulher a gente trata com todo carinho, mas um homem que faz isso dá vontade de esquentar a orelha dele com tapa. Que sujeito, que tipo de homem que é esse? Que não consegue, que não paga um cachorro quente para a esposa. Que não paga uma conta dentro de casa. E essa divisão doentia do teu dinheiro com o meu dinheiro? Não é uma só carne? Até chegar no bolso. Aí é meu dinheiro e seu dinheiro, né? Nós estamos afastados do projeto de Deus. O Senhor nos chama a viver, e chama você, mulher, a viver de coração o projeto do Senhor. John Stott nos ensina algo interessante ao fazermos um paralelismo com Gênesis 2 e Gênesis 3. Prometi que estou terminando, vou terminar. A melhor maneira de entender o texto, preste atenção nisso, a melhor maneira de entender o texto é que as mulheres seriam salvas através do nascimento de um filho, do seu próprio filho. Não, nós estamos fazendo aqui alusão à promessa da vinda do Messias, que nasceria do ventre de uma mulher. Anteriormente, nesse capítulo, o único mediador entre Deus e os homens foi identificado como sendo o homem Cristo Jesus, o qual, lá no capítulo 2, verso 5, o qual, é claro, tornou-se um ser humano por ser nascido de mulher. Além disso, no contexto das referências feitas por Paulo à criação e à queda, respondendo-se a Gênesis 2 e Gênesis 3, enquadra-se muito bem uma referência adicional à futura redenção através da semente da mulher. Reportando-se a Gênesis 3,15, a serpente tinha enganado a mulher, sua descendência derrotaria a serpente. Então é importante essa alusão e esse papel. Então, queridos, nós temos aqui explicado o que Paulo nos diz. Ele não é contra você, mulher. Ele não quer que você, de uma vez por todas, não abra a tua boca, não ore, não ensine. Não é isso. Esse literalismo tem matado e tem ludibriado, enganado muitas pessoas. Ler a Bíblia dessa maneira é errada. E quem diz isso não sou só eu. Grandes vultos. E eu fico com eles. Eu fico com estes homens. Porque eles demonstram na sua vida uma grande piedade, um grande ensino. E aí nós temos então o que a palavra nos diz. A palavra não está diminuindo a mulher. A palavra não está menosprezando a mulher, mas está preservando. E, de maneira sábia e santa, ajudando-a a exercer o seu papel e a estar no seu devido lugar. Que é um lugar maravilhoso. O lugar onde só ela pode estar. Porque é o lugar que Deus reservou e legou para ela. As mulheres, então, ao entender esse texto, não devem, então, se sentir menores, piores ou incapacitadas. Ao contrário, devem sentir-se amadas, protegidas e direcionadas. Os homens, ao entender esse texto, devem ajudar as suas esposas e as mulheres ao seu redor a sentirem-se amadas, protegidas e valorizadas. E dessa maneira, Cristo, que é Senhor da igreja, é glorificado, o Evangelho é anunciado, o Espírito age despertando o coração e a mente daqueles que foram escolhidos pelo Pai desde toda a eternidade. E aí, eu termino com o título da mensagem. Viu só? De maneira correta, tudo se acerta. Amém? Louvado seja o Senhor. Oremos. Pai, obrigado por esse momento, por essa mensagem.
Obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Obrigado, Senhor, por podermos aprender com a Tua palavra. Polêmicas acontecem muitas vezes por falta de entendimento. Na realidade, a falta de entendimento aprisiona, cega, dilacera e mata. Porém, a verdade ilumina, traz a vida e nos direciona à Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos na nossa caminhada, seja louvado e bendito no nosso meio, e que a cada dia mais o Teu nome seja glorificado e exaltado, para a glória de Deus Pai e louvor do nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o consolo, o conforto e a presença do Espírito seja conosco, não só hoje, mas nos acompanhe para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço ao teu irmão. Queridos, perdoe. Hoje eu usei um pouco mais do teu tempo, mas era necessário. Que Deus te dê uma boa semana, que Deus te abençoe ricamente e que você caminhe em paz para a glória de Cristo Jesus. Amém. Dê um abraço nos visitantes, viu, queridos? Abençoe os nossos visitantes aí com alegria, com paz em nome de Jesus.